A gente está vivendo, e os textos de ontem, o nosso debate de ontem tentaram mostrar isso, vivendo um contexto, um conjunto de iniciativas governamentais, e não só governamentais, também do Congresso Nacional, voltadas a assegurar um determinado contexto econômico ao país, né, uma determinada forma de desenvolvimento econômico ao país que privilegia o grande capital. Isso, quem quiser discordar tem todo o direito de fazê-lo, mas peço que leiam para que possam discordar com base em argumentos consistentes, né? Porque nem mesmo a direita diz que não é verdade, nem mesmo ela, né? E, sobretudo, aqueles que defendem as teorias ultraliberais, defendem claramente as teorias ultraliberais, dizendo que tem mesmo que excluir setores, que não seria possível desenvolver o país sem exclusão social e sem criação de um looping na sociedade, que é a tal reserva de mercado, para que o capital possa lançar mão dessa reserva de mercado para colocar no mercado de trabalho e fazer baixar os valores dos salários das pessoas de maneira geral. Enquanto tiver gente topando trabalhar por um salário mínimo, aqueles que ganham 2 terão que tomar cuidado, porque senão serão substituídos pelos que topam trabalhar por um salário mínimo. Essa é a lógica, e a lógica, sobretudo, do ultraliberalismo. E nós vamos tentar mostrar hoje alguma coisa em torno da reforma sindical. Por quê? Porque começa a ser ventilado pelo mesmo secretário, que elaborou a reforma da Previdência, que já foi ministro da Previdência, inclusive no governo Temer, não é? E que perdeu a eleição para deputado federal e agora é, então, secretário dessas políticas, dessa área governamental no governo Bolsonaro. Ele começa a preparar, e já deu algumas informações sobre isso, algumas medidas que o governo objetiva adotar em relação à estrutura sindical no Brasil. Nós vamos ter aqui no slide, então, duas coisas. Uma, o que podem ser essas medidas governamentais que ainda não foram apresentadas, virão através de uma PEC também, de uma emenda constitucional. Então, vamos tentar olhar um pouco o que é isso, mas lembrando que a gente está falando aqui em suposição, né, a partir de informações que vieram de autoridades governamentais, mas ainda assim suposições. Aqui eu não estou afirmando o que está escrito. E vamos ler aqui também nesses slides, e aí poder conversar um pouco sobre isso, sobre uma PEC, uma proposta de constitucional, esta sim, cuja tramitação iniciou semana passada, é a PEC 196, que trata da reforma sindical, mas cuja proposta originária é do próprio Congresso Nacional, de um deputado federal. Ele apresentou, em torno do mês de agosto, a primeira versão dessa PEC, ela tinha o número 161, assim que foram conferidas as assinaturas, porque esse é um processo interno do Congresso, né? Você obtém assinaturas, um número mínimo de assinaturas, para apresentar determinadas propostas legislativas. No caso de emenda à Constituição, você tem que ter lá 170 e poucas assinaturas numa proposta. Não que as pessoas concordem, aqueles que estão assinando, não significa isso, significa apenas que elas concordam que a proposta tramite. Não é? Então, elas apoiam que a proposta tramite, não necessariamente o seu mérito. Então, a 161 foi apresentada em agosto passado, se não me engano, entregue à presidência da Câmara para que iniciasse a tramitação, e a primeira coisa que a presidência da Câmara tem que fazer é conferir as assinaturas. Não por acaso se descobriu lá umas 3 ou 4 assinaturas de pessoas que nem deputados eram mais, mas que assinaram. Então, a PEC teve que ser arquivada, porque não tinha o número mínimo de assinaturas efetivas. Tinha, inclusive, assinaturas que não se conseguia identificar de quem era. Esse parlamentar, então, no mês de outubro, apresentou a nova versão, o mesmo texto de uma nova PEC com novas assinaturas. Ela recebeu o número 171, um número, inclusive, simbólico para nós do direito, mas recebeu o número 171. Teve o mesmo destino. Na hora de conferir as assinaturas, outra vez tinha assinaturas de gente que não era deputado e não tinha o número suficiente de assinaturas para tramitar. No mínimo, um desleixo, né, de alguém que quer apresentar uma PEC. O sujeito apresenta em excesso, que sobre algumas, para caso conferida e 2 ou 3 serem retiradas, o sujeito não ter ficado ali na bordinha e ela ser arquivada pela segunda vez
por conta de assinaturas de gente que nem parlamentar era. Ele apresentou, então, a terceira versão, que é a PEC 196, agora 15 dias atrás. Nessa terceira versão, e nós vamos depois conversar e apresentar esses dados aqui, ela foi apresentada no interregno entre a 171, que vigorava ou ia tramitar até uns 20 dias atrás, mais ou menos, quando foi realizado um debate, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, na Câmara dos Deputados. E houve o debate sobre a reforma sindical à época, a PEC 171, então, na versão que estava válida, né, ou considerada válida naquele momento. E uma série de críticas foram colocadas àquela versão da PEC 171, e boa parte dessas críticas colocadas lá naquele evento foram absorvidas por esse parlamentar quando da apresentação da PEC 196, a tal ponto de eu ter já dito para alguns companheiros de entidades nacionais que eu hoje tenho dificuldade de falar mal dela. Então, a PEC 196 me parece que tem coisas boas dentro dela, e por isso nós temos que trabalhar no sentido dela ser aprovada e alterados apenas aqueles textos que nós entendemos que não nos interessam. E é isso um pouco que nós vamos trabalhar hoje. Então, vocês precisam ter em mente aqui que são duas iniciativas, né? Uma iniciativa governamental que a gente não conhece o conteúdo exato ainda e que, quando for apresentada, vai ser acostada, juntada a essa outra PEC que conhecemos o conteúdo, a 196, e tramitarão conjuntamente, provavelmente, né? Então, é preciso ter os olhos voltados para o que serão as iniciativas governamentais, tentar entender em que campos pode ser que venham a proposta governamental e entender a proposta do parlamento, ou pelo menos desse parlamentar, e tentar aproveitar o confronto entre PECs para que a gente, outra vez, não perca tanto, né? O objetivo do lado governamental... Opa! Não está ligado aí o... Não. Nem acendeu a luzinha. Será que está sem pilha? A pilha está aqui. Opa, agora... Foi você aí? Nós vamos falar, então, primeiro, das possíveis iniciativas do governo, né? Reiterando, não estão escritas, não foram publicadas, são fruto apenas de entrevistas que esse secretário, Rogério Marinho, se não me engano, tem falado a respeito do tema, das intenções governamentais, algumas coisas faladas pelo ministro Paulo Guedes a respeito de sindicatos, de como eles veem os sindicatos no Brasil. E a nossa conclusão, então, é que o governo estaria para apresentar uma proposta de emenda constitucional alterando o artigo 8º da Constituição, que é o artigo onde consta o direito à sindicalização, as questões da organização sindical brasileira. Em primeiro lugar, para instituir que os sindicatos teriam que ser por ramo de atividade. Isso, no serviço público, é muito discutível. No setor privado, o ramo de atividade deve corresponder a bancários, metalúrgicos, rodoviários, portanto, categorias, né, e que já são organizadas por ramo de atividade. Então, no setor privado não haveria um impacto muito grande da Constituição estabelecer que a organização se dê por ramo, em que pese isso significar um ferimento ao princípio da liberdade de organização. A liberdade de organização é se organizar do jeito que quiser. Não é? O que a gente defende para o movimento sindical é a livre organização sindical. Cada categoria decide como se organiza, e não que o Estado, mesmo através da Constituição, institua a forma da organização sindical. Mas, enfim, hoje é assim, e a organização por ramo de atividade no setor privado não alteraria muito. Mas a fixação de que a organização será por ramo de atividade no setor público nos traz uma interrogação. Vocês aqui são o quê? Que ramo de atividade vocês são? Vocês têm aqui pelo menos 3 agrupamentos, vamos dizer assim, né?
Anvisa, INSS, saúde. A saúde é um ramo de atividade? Se eu for olhar no setor privado, sim, né? Sindicato da Saúde Privada, porque é ramo de atividade. Então, o Sindiprev não poderia ser um sindicato só. Teria que ser 3. Um da área previdenciária, um da área da saúde e talvez um da área da vigilância sanitária. Poderia até fazer um esforço de dizer que vigilância sanitária tem relação com a saúde e aí talvez botar os dois juntos. Mas a definição de que teria que ser ramo de atividade pode trazer uma consequência importante para esse sindicato. O Sindicato dos Servidores Federais, ontem o coordenador estava aqui, o Dérmio. O Sindicato dos Servidores Federais é um ramo? Não, lá eles têm pelo menos 10 órgãos públicos, 20 órgãos públicos diferentes. Eles terão que se dividir em 10 sindicatos, se for seguir a ideia de ramo de atividade? Ou, olhando pelo reverso, o serviço público é um ramo de atividade? Então não pode ter Sindiprev. Tem que ter um sindicato só de servidores federais. Uma ideia que lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, se discutia essa possibilidade, mas se concluiu que pelas organizações que já então eram embrionárias, mas começavam a se estruturar, vocês viram aqui a CACEPS, antes do Sindiprev. A CACEPS, em que pese não ser um sindicato, era uma associação que tinha se definido a partir de uma determinada ideia de organização, saúde e previdência. Então, os servidores públicos, antes mesmo do direito à sindicalização, já tinham livremente decidido de que modo iam se organizar. E esse modo livre de organização convive até hoje. Se a gente fosse aplicar a situação atual, mesmo antes da PEC, os conceitos do setor privado no setor público, nós não poderíamos ter Sintrafesc como Sindicato dos Servidores Federais ao lado do Sindiprev, porque ou é um ou é outro. Não poderia ter esse sindicato da escola técnica convivendo com o Sintrafesc, porque um é um sindicato geral, ou aquilo é o ramo de atividade do serviço público, ou o sindicato da escola técnica é um ramo de atividade e educação. E aí, como é que ele convive com o da universidade, que são sindicatos diferentes, professores da universidade? Está dentro do mesmo ramo, educação. Como é que tem 2 sindicatos? Então, vejam que vocês, servidores públicos, na prática, se organizaram desde antes da Constituição de 88, desde antes de terem sindicatos, de terem o direito à sindicalização, se organizaram de forma livre. E essa forma livre foi depois transformada em sindicatos e vem até hoje sem que houvesse, temos pouquíssimos exemplos de disputa sindical judicial no setor público por conta desse aparente conflito de representação. Porque houve entre vocês o que a gente diz que é o livre convencimento. Se a gente defende o direito à livre organização sindical, eu tenho que admitir as diferenças de pensamento nas organizações sindicais e conviver com elas. Ou então eu vou pedir que alguém arbitre. Quando eu peço que alguém arbitre, eu não sou mais livre, né? Eu estou passando para outro a decisão, seja ele o Estado, um organismo qualquer, enfim. Então, ao definir que os sindicatos se organizariam por ramo de atividade, o reflexo no setor público será bastante complicado, pelo menos, porque nós não sabemos qual seria a consequência da aplicação ao pé da letra de um ramo de atividade aqui. O que mexeria, evidentemente, na estrutura sindical, desqualificaria várias das nossas entidades como sindicatos, retiraria delas o caráter sindical e, portanto, retiraria consequências que vêm do caráter sindical. As entidades sindicais são aquelas que têm competência legal para convocar greve, por exemplo, convocar assembleias para greve. São aquelas que têm o direito de substituir processualmente em juízo a sua categoria. Se ela não é sindicato, ela não tem esse direito. Então, a personalidade sindical é fundamental para que vocês continuem tendo entidades, no mínimo, assemelhadas, ou que vocês decidam como serão, e não que o Estado diga como elas serão. Como o objetivo, no caso de vocês, é cada vez mais destruir o serviço público, isso a gente viu ontem, né, ou reduzir ao máximo o serviço público, privatizar ao máximo, certamente a ideia de gerar um conflito novo na base de vocês e entre vocês,
o Estado estabelecer esse conflito, o Sintrafesc vai ter que disputar com o Sindiprev. O Sindiprev vai ter que disputar com a CBGS, Sindicato Nacional, a FENASPES. Todas vão ter que disputar entre si primeiro para depois saber quem se salvou e quem vai ser aceito. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, vocês não estarão fazendo outra coisa. Não é? Porque todo o esforço vai estar voltado primeiro para a sobrevivência e depois para a atuação em defesa da categoria. Isso é natural, seria assim na vida da gente pessoal, não é? Estão tentando me destruir, eu primeiro tento sobreviver, para depois ver se eu consigo mais alguma coisa. Então vejam que me parece que essa primeira medida aqui visa criar uma cisânia e uma divisão interna, impor uma divisão no setor público, sobretudo para enfraquecer a capacidade de resistência desse setor. Em segundo lugar, separa ativos de aposentados. Essa medida, me parece que tem, a gente nem falou ontem sobre isso, né? Uma iniciativa que deve vir na reforma administrativa de colocar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas toda no Ministério da Economia. Alguns podem dizer, bom, mas qual é a diferença entre a folha estar no INSS e estar no Ministério da Economia, a folha de aposentados e pensionistas? É que na hora que eu faço esse movimento e tiro de lá, eu posso depois começar a criar vantagens naquele órgão que ficou sem aposentados, que não sejam estendidas a gente que já não está lá. Isso já ocorreu, gente. Ocorreu, por exemplo, no DNR. Vocês lembram quando existia o DNR? Antes do governo da época criar o DENIT, que foi o órgão que sucedeu o DNR, o que eles fizeram? Pegaram a folha de pagamento dos aposentados do DNR, uma autarquia, o INSS, por exemplo, é uma autarquia, tiraram a folha de pagamento de aposentados do DNR e colocaram no Ministério dos Transportes, administração direta. Ministério da Economia, administração direta. Colocaram lá, em seguida criaram o DENIT e uma carreira para os servidores do DENIT. Essa carreira foi estendida aos aposentados do Ministério dos Transportes? Não. Foi aplicada só aos servidores do DENIT. Nós ganhamos depois, muitos anos depois, no Sintrafesc, o direito à paridade. É verdade. Mas levou 10 anos, mais ou menos, para que fosse reconhecido que isso foi uma manobra para tentar impedir a aplicação do princípio da paridade e se aplicou as vantagens só aos ativos. Isso, estou contando essa história e essa iniciativa lá da reforma administrativa para dizer que ela é coerente com essa iniciativa, de dizer que o sindicato não pode representar ativos e aposentados ao mesmo tempo. Se ele não puder representar ativos e aposentados, tem que levantar uma parte aqui e sair, porque será de outro sindicato. Será de um sindicato de servidores públicos aposentados ou de um sindicato de servidores da Previdência aposentados, se a gente pensar que o ramo de atividade será a Previdência Social, e talvez um sindicato de aposentados do Ministério da Saúde, separados dos aposentados do Ministério da Previdência, e assim por diante. Então, pensem que essa categoria que está aqui representada nesse número poderia ter aqui 5 ou 6 sindicatos diferentes, disputando entre si. Primeiro, para resolver quem domina o quê, para depois, então, fazer a eventual representação sindical. Isso, de um lado, enfraquece o movimento sindical, sem dúvida, porque tira dessa categoria, imagina, o serviço público que tem hoje mais de 50% de aposentados. Você dizer que essas organizações vão tirar os aposentados aqui nessa sala, quem é que vai sobrar? Deixa eu ver aqui. Olha, vai sobrar uma meia dúzia. É elogiável que estão aqui, mas é uma meia dúzia que vai sobrar, infelizmente, não é? Então, pois é, levantou a Lúcia ali, ó. Está aí em atividade, mas tem outras pessoas, mas a proporção é absolutamente desigual, mesmo nessa sala, não é? Então, isso aqui preocupa muito. Proíbe contribuições em folha de pagamento. O governo não vai fazer isso. Ele fez agora, no mês de fevereiro. Foi uma das primeiras medidas do presidente da República, foi proibir que vocês livremente descontassem a mensalidade que vocês livremente fixam em assembleia, né, e decidem livremente se filiar ou não conversamos ontem sobre filiação,
Pois bem, é proibido descontar em folha de pagamento, mas pode ficar na folha de pagamento o empréstimo bancário. Sim, por quê? Porque o interesse é proteger o sistema financeiro e dar a ele a margem consignável que vocês consomem um pedacinho pagando a mensalidade sindical. Então, eu tiro a mensalidade sindical, eu tiro os planos de saúde como prioridade na disputa da margem consignável e coloco quem para ter a prioridade na margem consignável? Os bancos. Bem igualzinho aquilo que a gente falou ontem. Por isso, essas coisas estão totalmente embrincadas, né? E relacionadas. É um contexto e uma política só que ora aparece lá, ora aqui, ora ali, em cada uma das medidas governamentais. A gente precisa ter a capacidade de entender isso, de que não são medidas esparsas, não tem um objetivo só de não permitir o desconto em folha de pagamento. Tem algo subliminar, escondido por trás da medida, que é o que a gente precisa entender. Então, uma das medidas aqui seria proibir a contribuição em folha. Quando a gente ouve falar nisso, e lá quando foi editada a MP no começo do ano, no diabo do WhatsApp, do Facebook, aceita tudo, né? Gente lá dizendo, não, mas está certo mesmo, tem que acabar com isso, porque é uma vergonha que o sindicato imponha que as pessoas tenham um desconto, quer dizer, elas misturam o antigo imposto sindical, que vocês nunca tiveram, compulsório, um dia de trabalho por ano, que existia até 3 anos atrás no setor privado, misturam esse desconto compulsório, que chega a ter caráter tributário e impositivo, portanto, e que era descontado na folha de pagamento, com a mensalidade sindical que você decide se vai ter ou não, se filiando ou não, e decide na Assembleia qual será o seu valor, justo ou injusto, é um problema de vocês. Foram vocês que discutiram na Assembleia que mensalidade o sindicato deveria cobrar. E as pessoas misturam esses alhos com bugalhos e, para defender a medida governamental, vou buscar um negócio que não existe há 3 anos. E que não tem nada a ver com essa contribuição em folha de pagamento voluntária, né, a mensalidade sindical voluntária. Restringe liberdade de organização e reunião por local de trabalho. Precisava botar isso na Constituição, porque nós já temos algumas sérias dificuldades de acesso a alguns locais de trabalho. No Siniprev aqui um pouco menos, mas vocês conseguem imaginar o Sintrafesc, Sindicato dos Federais, fazendo reunião ali no Hospital do Exército, na Prainha? E lá tem mais servidores civis do que militares, lá dentro. Porque é um hospital, os servidores são civis que trabalham lá. São servidores públicos, como vocês, agentes administrativos, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, servidores civis. Vocês conseguem imaginar que é fácil entrar lá para fazer uma reunião e convocar uma greve? Isso agora viria, a proibição, a restrição à liberdade de organização e reunião do local do trabalho viria numa emenda constitucional, que impediria, por exemplo, a liberação para as atividades sindicais. A liberação de vocês, de maneira geral, não estou falando da liberação de dirigentes. Por exemplo, você pode, no dia de uma assembleia, a pessoa tem o direito de sair do local do trabalho e ir para a assembleia? Hoje, teoricamente, sim, né? Digo teoricamente porque ainda depende de conversar com o chefe, do chefe autorizar, mas isso é permitido de algum modo. A pessoa compensa de algum modo depois, enfim, não havendo abuso disso, quer dizer, não sendo uma saída que depois se mostra inverídica e etc., isso tem sido permitido. Isso passa a ser vedado. Se isso for vedado, vocês só vão poder fazer reunião à noite. E nessa reunião à noite, ou no sábado, ou no domingo, o pessoal do Hospital Florianópolis não poderá ir, porque eles trabalham à noite, no sábado e no domingo. Não é? Se ele tiver de plantão, quem tiver de plantão não vai poder participar. Ele vai dizer, por que não faz à tarde? Porque o meu plantão do hospital é à noite. Então, essas restrições enfraquecem o movimento sindical. A criminalização do que vão chamar, ou pretendem chamar, de desvios de conduta na atuação sindical, ou seja, começar a dizer que determinadas decisões sindicais ou determinadas formas de atuação sindical, e não vou nem falar do Valmir, porque o Valmir, a gente tem que tirar desses desvios de conduta na atualidade.
qualquer tipo de decisão que vocês tomem, ou que a direção do sindicato tome, que pareça atingir um interesse público, como, por exemplo, propor uma invasão de um órgão público. Quantas vezes vocês já fizeram isso? E, democraticamente, isso foi admitido, negociado e resolvido no processo de negociação, não é? Invasão, enfim. São formas de pressão, gente. São formas de pressão que, tratadas e realizadas de forma minimamente civilizada, como tem sido, sem violência grave contra pessoas, etc., são formas que não tem outra. Quem acha que o movimento sindical vai conseguir fazer pressão sem criar nenhuma coisa dessa natureza, se coloque do lado de lá e tente se sentir pressionado. Se você só puder fazer uma reunião no domingo de manhã na beira-mar. Proíbe a sindicalização e greve de alguns setores do funcionalismo. Quer dizer, o objetivo é dizer, esse direito à sindicalização não deveria ser amplo como é. Hoje ele tem uma certa amplitude, né? Nós só não temos o direito à sindicalização no setor público para os setores armados, para as Forças Armadas, né? Mesmo a Polícia Civil, que é armada, ela tem hoje permissão de organização sindical. Tem Simpol aí, Sindicato dos Policiais, Sindicato da Polícia Federal, que é uma polícia armada, ainda que civil, não é? Mas essas categorias teriam restrição. Em primeiro lugar, policiais não poderiam mais se sindicalizar, mesmo sendo civis. E outros setores do funcionalismo, haveria um regulamento que diria que setores podem ou não. A gente pode dizer, puxa, mas como é que será isso? Se eu olhar para a jurisprudência atual, para a jurisprudência, para o judiciário atual, eu diria, olha, se preparem, porque o negócio não vai ser tão simples assim. Nós já enfrentamos em greves de vocês decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo, sim, os servidores da Previdência, da Saúde, têm direito à sindicalização, está lá na Constituição. Porém, eles têm que assegurar o funcionamento mínimo de 100% das atividades. Aí a gente fica pensando, bom, se assegurar 100% das atividades, o sujeito faz greve como? Tem decisões do STJ, sim, gente, dos nossos cultos ministros do STJ. Tem decisões de 90%, de 80%, ou seja, acaba completamente com a possibilidade de pressão. Porque no campo de vocês a pressão está na população fazer pressão contra o governo, infelizmente. Ela é que, sentindo a falta do serviço público, pressiona o governo a resolver uma determinada greve. Então, essas são algumas das medidas que devem vir, e reitero, né, são ainda suposições, mas fundadas em argumentos e declarações de autoridades governamentais que têm a autoridade para falar sobre o assunto, como esse ministro dessa secretaria especial, e que a partir da qual a gente tem essa série de receios aqui. Por que é preciso atacar os sindicatos? Constitui a base de resistência dos trabalhadores às políticas ultraliberais, é evidente. O sindicato é inimigo de quem quer construir uma política ultraliberal, sobretudo os sindicatos comprometidos com as lutas sociais e defesa efetiva das suas categorias. É normal que seja assim, gente. É normal que seja, né? O sindicato não tem que concordar com o governo, qualquer que seja o governo. Ele tem que defender os interesses da categoria para a qual ele existe. Se esses interesses estão contrapostos às políticas governamentais, é obrigação desse sindicato lutar contra essas políticas governamentais. E é normal a gente ver do lado do governo, normal que eu digo, é compreensível que o governo queira enfraquecer o lado de cá, para que ele não tenha tanta resistência, ou então eu não consigo mais raciocinar, né? Então, por mais que eu possa dizer, não, apesar de ser compreensível, é inaceitável. Tudo bem, mas compreensível é. Não é? Porque o envolvimento do sindicato faz crescer a consciência de classe. Quer dizer, isso é o eterno desafio do movimento sindical, vocês se compreenderem todos como trabalhadores que são e compreender que tem um outro lado na sociedade. Ela é composta de dois lados.
Vocês não são parte da classe dominante, gente. Mesmo que vocês galguem a classe média e que alguns consigam galgar até uma riqueza um pouco maior, passe lá dos valores da classe média, ultrapasse R$5.000, vocês não são classe dominante. Se acharem que são, vocês é que definiriam aquelas políticas aplicáveis a vocês. E ninguém aqui decide essas políticas, nem quando vota. Nem quando vota. Porque a nossa democracia é absolutamente falha, insuficiente, não tem mecanismos de controle sobre quem a gente elege, portanto, nem a democracia nos garante isso, a nossa democracia. Porque os sindicatos podem se articular entre si, com outras organizações, aumentando o poder de resistência, então, mais uma vez, precisa quebrar um desses pilares para poder quebrar o restante. Quando os sindicatos se organizam entre si, começam a conversar entre si, e entre eles e a própria sociedade, começam a conversar com associações de moradores, etc., essa classe que está de um lado começa a se compreender melhor, e começa a compreender melhor o ataque que vem do outro lado, e o seu poder de resistência aumenta. Sempre foi assim na história da humanidade, desde que os sindicatos existem, não é nenhuma novidade que nós estamos falando aqui. Então, se deseja aqui a consciência de classe, sim, mostrar para as pessoas que vocês são da classe trabalhadora, vocês não dominam o país, não dominam o mercado, vocês são explorados por esse país, ou por esses dirigentes e pelo mercado. Vocês e nós, né? Tem alguns advogados que acham que não, que são da classe dominante. MP 873 do começo do ano já proibia o desconto das mensalidades sindicais. Derrotamos judicialmente isso, depois a MP perdeu a eficácia, e o governo só poderá apresentar novamente medida provisória no começo de 2020. E virá novamente para apresentar. Lá na reforma administrativa tem uma alteração na Lei 812, que é o dispositivo da 812, que diz que vocês têm direito de descontar livremente em folha de pagamento a mensalidade sindical. Então, o que eles vão trazer novamente aqui vai ser a alteração da 812. Volta como PLS, isso que está aqui, que eu estou dizendo que vai voltar, já está tramitando no Congresso Nacional, não é que vão ainda propor. Nós temos lá um projeto de lei do Senado, a 3.814 de 2019, não por acaso de uma deputada do PSL, do mesmo partido do presidente da República, até poucos dias atrás, senadora, né? Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, revoga a linha C do artigo 40 da 812. Então, basta que esse projeto de lei tramite no Congresso Nacional e acabou a mensalidade em folha. Bom, o sindicato vai ter que encontrar outro jeito de receber de vocês, provavelmente vai ter um boleto, alguns de vocês vão ter saco de ir até o banco pagar o boleto, outros não, e o sindicato acaba. Porque se ele não tiver base financeira, ele acaba. Acabando o sindicato, é só ficar em casa esperando a morte, né? Porque o resto do serviço eles fazem por nós. Nessa discussão de direito à sindicalização e de reforma sindical no Congresso Nacional, a gente tem dito que, no caso de vocês, servidores públicos, é inaceitável qualquer discussão sobre estrutura sindical que não toque nesse tripé. Não dá para discutir a organização sindical, ou mesmo a livre organização sindical, se não discutir o direito à negociação coletiva e o direito de greve. Se a gente ficar discutindo só o primeiro, isso aqui não existe, gente. Não existe sindicato que não tenha o direito de negociar e não tenha o direito de greve, senão não tem razão até para ele existir. Ele existe para negociar, e para negociar ele tem que fazer pressão, e a pressão vem através da greve. Se a gente não assegura esse tripé, é um sindicato capenga, ou não é um sindicato, é uma mera associação, não é? E vocês têm o direito à negociação coletiva desde 88, primeiro não estava previsto na Constituição, estava, mas esse dispositivo foi derrubado, logo pelo Supremo, e mesmo em 2010, quando foi ratificada uma convenção da OIT, e ratificação de convenção no Brasil significa, e que pese muita gente do judiciário não saber e não aplicar, quando o Brasil ratifica uma convenção internacional, como dos órgãos da ONU, como a OIT, um dos órgãos da ONU, essa convenção
internacional, essa norma internacional, entra no nosso ordenamento jurídico como norma supralegal. Ela está acima da lei e abaixo da Constituição. Ela ocupa um espaço entre a Constituição e as leis. E o Brasil ratificou em 2010 a Convenção 158, e já havia ratificado a Convenção 154 da OIT, que asseguram o direito dos servidores públicos à negociação de suas condições salariais e de trabalho, a negociação coletiva. Entretanto, vocês continuam sem ter isso regulamentado. Aí vocês vão dizer, puxa, mas em 31 anos de história de sindicato, quantas negociações já foram feitas? Sim, mas não eram impositivas, gente. Ou vocês não têm que fazer 50, 80, 100 dias de greve para ter a mesa de negociação instalada. Quando instala a mesa é quando vocês já não aguentam mais. Aí negocia alguma coisa, às vezes positiva, mas negocia por baixo, porque não tem outra saída, as greves já não se sustentam mais, não é? Então o Estado, o governante, não é obrigado a negociar. O sindicato entrega a pauta, no setor privado o patrão tem prazo para responder. No setor público não tem. Então o patrão não responde, deixa vocês começarem a greve, se confrontar e se desgastar com a opinião pública de maneira geral, e quando ele vê que esse desgaste já está extremo, ele vai e monta a mesa de negociação e negocia por baixo. Ou não é assim a nossa história nos 35 anos, não é? 40 anos de movimento dos servidores públicos. Então a negociação coletiva, ela estar na Constituição como um direito, é fundamental para impor à autoridade administrativa um procedimento, um processo. Nós não estamos falando de resultado. Não estamos dizendo que ele tem que conceder aquilo que vocês reivindicaram. Não. Nós estamos dizendo que entregue a pauta, ele tem que ter um prazo limite para instaurar a mesa de negociação. Se não instaurar, a greve tem que ser considerada legal, porque ele não instaurou o processo de negociação. Enfim, vários desdobramentos que são típicos do setor privado e que vocês não têm até hoje. Por isso, as dificuldades nos processos de negociação dessa categoria. E o direito de greve, que vocês têm reconhecido na Constituição desde 88, porém, lá 10, 15 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, como não há lei regulamentando o direito de greve no setor público, enquanto não existir essa lei, vale a lei do setor privado para vocês. Então, vocês já têm lei regulamentando o exercício do direito de greve no setor público. É a mesma lei do setor privado. Só que essa lei do setor privado não foi feita para o setor público. Quando eu busco determinadas respostas nelas, é evidente que eu não encontro. O que são serviços essenciais, que tem que funcionar 30%. Lá no setor privado está lá, transporte, saúde e outras. Vamos transportar esse conceito de serviços essenciais para o setor público. O que é essencial? Tem alguns ministros do STJ, aquele que decidiu de 100%, ele disse, se é público, é essencial. Está certo, não está? Senão não seria serviço público, não é? E se é essencial, tem que funcionar tudo. Por isso, a decisão era o mínimo de 100% dos serviços essenciais. Vejam a lógica, né? Não está errado o raciocínio do sujeito. Mas ele está importando lá da lei do setor privado algo aqui para dentro para rever os conceitos de essencialidade e aplicar quase uma proibição ao exercício do direito de greve. Então, nós entendemos que nessa discussão agora sobre reforma sindical, nós devemos colocar obrigatoriamente a discussão da negociação coletiva e trazer isso para dentro da Constituição e, penso eu, aí é uma opinião muito pessoal, acho que nós deveríamos defender que o direito de greve fosse autorregulamentado, que os servidores públicos criassem uma autonorma, e essa autonorma, que não é uma lei, não é o Estado impondo, essa norma fica como norma compromisso. Vocês se compromissando de fazer greve dentro de determinados parâmetros, condições, respeitando determinadas essencialidades do serviço público, etc., e caso se desviem da norma, caberá ao Ministério Público, por exemplo, dizer, olha, se desviou da norma. Mas é um autorregulamento, não é uma norma aprovada no Congresso Nacional.
Caberia ao Congresso Nacional dizer que o direito de greve, no caso do setor público, será autorregulamentado. Ah, mas ninguém aceita isso, que absurdo é isso. A propaganda é regulamentada por lei? A imprensa ou a mídia é regulamentada por lei? Ou a Globo defende a autorregulamentação da propaganda, da mídia? Não é assim? Cada vez que alguém fala contra a liberdade de expressão, a tal liberdade de expressão, que eles dizem que é um direito da sociedade, eles estão falando que é direito deles, né? Eles dizem, não, tem que ser a autorregulamentação. Se alguém errar, a autorregulamentação é que dispõe. Então, nós estamos dizendo, por que não no direito de greve? Por que não a autorregulamentação? Bom, vou acelerar aqui, tá? Greve não está regulamentada, então, no setor público, e hoje se utiliza a Lei 7783. Algumas regras do setor privado são incompatíveis, defendemos a autorregulamentação. A negociação coletiva está carente ainda de regulamentação, em que pese a ratificação das convenções da OIT. Ocorrem, de fato, desde 82, mas não é impositiva ao administrador. Então, para entender que a gente precisa aproveitar esse momento de discussão sobre reforma sindical para colocar emendas, onde não existir, emendas que digam respeito a essas garantias. Vamos, então, para a PEC 196. Agora, a PEC em tramitação, começou a tramitar a semana passada. Desta feita, com o número de assinaturas suficiente. Não foi devolvida porque o nobre parlamentar conseguiu comprovar as assinaturas. Ela trata, então, da organização sindical, ou seja, basicamente do artigo 8º da Constituição, substitui as anteriores PEC 161 e 171 e adentra a negociação coletiva no setor público. Mas não trata do exercício do direito de greve. Ela introduziu, e nisso ela é positiva, por isso eu digo que ela tem algumas medidas positivas, ela coloca na Constituição o direito dos servidores públicos à negociação coletiva, o que é um avanço considerável em relação à Constituição de 88. Apesar disso, é preciso emendar esse dispositivo, do nosso ponto de vista, para definir quais são as sanções. Porque se eu digo só que você tem direito à negociação coletiva e não digo qual é a sanção a ser imposta ao administrador se ele não negociar, não valeu de nada, né? Botei na Constituição, mas é letra morta. Você não vai ter nenhuma possibilidade de impor a negociação. Então, aqui vai caber certamente uma emenda para que a gente imponha o procedimento de negociação. E nós já defendemos há muito tempo que a forma de impor o procedimento de negociação à autoridade administrativa é considerar crime de responsabilidade o descumprimento do procedimento de negociação coletiva. O que é que acarreta o crime de responsabilidade para um presidente da República, ou um governador, ou um prefeito? O impeachment. Então, se ele não proceder, não é conceder o que vocês querem, é ele não realizar o processo de negociação, ele incorre em crime de responsabilidade. Então, essa será certamente uma das emendas que a gente quer propor nesse projeto, mas, evidentemente, não adianta propor emenda se o movimento sindical não tiver a fim de pressionar o parlamento para que o parlamento aprove, porque senão vai ficar, a minha emenda, a emenda de fulano, Beltrano, não vamos nem apresentar. Obrigado. A PEC 196 diz pretender o fim da unicidade sindical, estabelecendo a liberdade de organização sindical. Nós sempre defendemos a liberdade de organização sindical. Hoje mesmo já falei sobre isso, não é? E ela diz, então, eu vou acabar com a unicidade, que é hoje uma regra imposta na Constituição. O que é a unicidade? É uma regra que está lá no artigo 8º, dizendo que não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial. Então, não pode ter mais de um Sindiprev. Ninguém pode criar um outro, na base de Santa Catarina. Aí vocês vão perguntar, mas vocês estão defendendo que possa ter 2, 3, 4? Sim. Se a categoria quiser, é problema dela, ela tem que ser livre para organizar. E vai caber ao Sindiprev ser competente o suficiente para ter sob o seu guarda-chuva a maioria ou a totalidade da categoria. Isso todo o movimento sindical da base FENASPES defende desde 1988, tá? Não é novidade.
Nós defendemos a liberdade de organização sindical desde essa época, ainda que ela pudesse trazer um risco às entidades existentes. Mas acreditamos na capacidade de mobilização e legitimidade dessas entidades, para manterem com ela a maior parte da categoria, ou, quiçá, até a totalidade da categoria. Então, nada impediria que você tivesse mais de uma organização sindical na mesma base. Só que ela fixa a organização, a PEC, essa do parlamentar, por setor econômico ou ramo de atividade. Ramo de atividade igual à ideia lá do Poder Executivo, do Presidente da República. Setor econômico, a palavra aparece aqui, mas, outra vez, o que eu aplico no caso de vocês? Vocês são setor econômico? A Previdência é um setor econômico? O serviço público é um setor econômico? É um ramo de atividade? Ou seja, essas expressões aqui, outra vez, procuram amarrar a forma de organização e são contraditórias com o princípio de liberdade de organização, porque começa a definir regra. Vai ser por ramo de atividade ou setor econômico. Como está na Constituição, eu não consigo dizer o que é isso, virá uma lei regulamentando. Setor econômico é isso, isso, isso. Ou seja, o Estado impondo a organização sindical. Então, a PEC não aplica a liberdade de organização sindical. Ela simplesmente tira do Ministério do Trabalho a capacidade de dar o registro de um sindicato, como é atualmente. Não é? Mantém a estrutura hierarquizada, essa PEC continua dizendo, serão organizados sindicatos, federações, confederações e centrais. Mas se vocês quiserem se organizar diferente, não quiserem ter federação nem confederação, quiserem ter outra coisa, sei lá, não importa o nome, intersindical. Se vocês quiserem isso, no princípio de livre organização não deveria ser assim? Nós entendemos que sim. Aliás, vocês são uma categoria que não tem confederação. Vocês têm sindicatos e federação. Não é isso? Por quê? Porque no serviço público eles nunca conseguiram impor as normas de organização sindical do setor privado. Vocês, de algum modo, se livre organizaram até aqui. Então, essa manutenção da estrutura hierarquizada aqui pode trazer uma imposição de organização que crie dificuldades para vocês. Vocês teriam que ter uma confederação, vão ter que inventar. Vai ter que ter acima da FENASPES alguma coisa, mas para quê? A Condicef fez isso, há 2 anos atrás. A Condicef é uma confederação, mas daí inventou uma federação de nome de fantasia, para poder estar enquadrada na estrutura sindical perfeitamente e conseguir resolver problemas de substituição processual. Mas é fantasia, não existe. Talvez a gente tenha que fazer uma fantasia aqui também, se passar esse negócio. Cria o Conselho Nacional de Organizações Sindicais. Então, a PEC diz, não será mais o Ministério do Trabalho, o Estado, quem vai conceder o registro ao sindicato. Será o Conselho Nacional de Organizações Sindicais, que será composta metade de representantes dos trabalhadores, metade de representantes dos empregadores. Tá bom, não é uma entidade estatal, mas tem uma entidade que vai conceder o registro, não é? Entre ela e o Ministério do Trabalho, qual é a diferença? Eu continuo sujeito a um registro sindical, portanto, não é livre organização sindical. O Estado está impondo a norma e está dizendo, eu, Estado, estou delegando para esse conselho o poder de dizer se isso é sindicato ou não é sindicato. Se ele está contrariando aquelas normas anteriores lá, estrutura, ramo, setor econômico, e se entender que está contrariando, diz que ele não é sindicato. Se ele não é sindicato, ele é mera associação civil. Não pode substituir processualmente, não pode convocar greve, não pode negociar. Então, na prática, a gente continua tendo quase que a situação anterior. Mas reconhece, reitero, os direitos dos servidores públicos à negociação coletiva e melhora uma situação. Na substituição processual, que é o direito do sindicato substituir a categoria em juízo, fazer uma ação coletiva em nome de todos, que o Sindiprev faz largamente, né, desde que existe, esse direito para os sindicatos é inequívoco e nós sempre o exercemos. Mas quando a gente vai para as federações, como a FENASPES,
A posição do Supremo Tribunal Federal, hoje, é totalmente dominante, é de que essas federações não filiam pessoas, filiam pessoas jurídicas. Quem se filia à FENASPES não são vocês, é o Sindiprev. Se é o Sindiprev que é filiado à FENASPES não pode fazer uma ação nacional substituindo processualmente a categoria toda, porque ela não tem a prerrogativa, ela não é sindicato, ela é federação. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Sindicato é aqui, federação aqui, confederação aqui, central aqui. Se ela é federação, ela não substitui processualmente. Então, hoje a gente tem uma séria dificuldade de fazer, por exemplo, ações nacionais para vocês, de tentar fazer alguma ação que derrube a medida governamental no plano nacional. Por exemplo, agora, acaba com assistência social dentro do INSS. Eu vou fazer essa ação em Santa Catarina? Se eu fizer aqui, eu resolvo para os assistentes sociais de Santa Catarina, mas não resolvo do Paraná, não resolvo do Rio Grande do Sul. Pode ser que um juiz que dê aqui, no Paraná não dê, no processo que o pessoal de lá fizer. Ou seja, esse é o caso típico de uma ação que tem que ter caráter nacional, porque senão não resolve o problema. Aí a FENASPES, então, nós somos assessoria da FENASPES, vamos ajuizar lá. O Supremo vai dizer, ela não tem legitimidade porque ela não substitui processualmente. Olá, o item atual, artigo 8º, 3 da Constituição, diz que ao sindicato cabe a substituição processual. O Supremo diz, se é ao sindicato, não é a federação nem a confederação, porque não está escrito aqui. Então, essa PEC aqui melhora esse texto. Ela diz, às entidades sindicais compete a substituição processual. Aí que a FENASPES é uma entidade sindical, sem dúvida. Que a CONDICEF, as confederações, são entidades sindicais, sem dúvida. Mas não são sindicato, estrito sensu, não é? Então, nos permitirá aqui resolver um problema sério que a gente enfrenta hoje, que talvez vocês nem saibam, nunca tenha passado na cabeça de vocês, mas os dirigentes aqui sabem como a gente tem essa dificuldade no âmbito da FENASPES e das organizações de servidores. Sobre a negociação coletiva, a introdução da garantia no texto da Constituição é um avanço, já mencionei, mas não cria sanção, que achamos que tem que criar. Senão retornaremos à alegação de falta de regulamentação, o direito estará na Constituição, mas não está regulamentado, e não trata do livre exercício do direito de greve através de uma medida que nós pensamos que devesse ser a autorregulamentação do direito de greve. Aqui, sobre ainda a organização sindical, a Constituição de 88 manteve o princípio da unicidade, esse que eu falei há pouco, está lá no artigo 8º 2, e é isso que é mexido na PEC 196. A PEC 196 proíbe a organização sindical por empresa e fixa a organização por ramo de atividades. Por que proíbe por empresa? Já é assim hoje, não pode ter sindicato por empresa. Claro, porque os empregadores no Brasil não querem o confronto direto com eles, né? Imagina se a Ford tivesse o sindicato dos metalúrgicos da Ford. Você tem que criar sindicatos mais amplos e proíbe as organizações mais específicas, mais próximas de cada categoria. E esses conceitos podem gerar problemas a sindicato no serviço público, como falamos há pouco. A PEC 196, apesar de dizer que prega a unicidade, a liberdade de organização e acaba com a unicidade, acaba com aquela ideia de que só pode ter um sindicato na mesma base territorial, ela diz que os sindicatos atualmente existentes, e aqui vem proteções e manutenção da unicidade, na verdade, diz que esses sindicatos, como por exemplo o Sindiprev, então, já tem carta sindical, é sindicato. Hoje, pela legislação atual, não poderia ter outro Sindiprev na mesma base de Santa Catarina. Esse Sindiprev terá, por 2 anos, a prerrogativa exclusiva de representação. Poderá até ser criado um outro, porque é livre organização, mas esse outro não tem a prerrogativa de representar. Ou seja, não é nada. É uma entidade sindical, mas não pode negociar, não pode representar a categoria, então, na prática, vale uma só, não é? Continua a unicidade, porque a outra que foi criada não serve para absolutamente nada.
E esse mesmo sindicato, então, 2 anos, desde que a entidade realize negociação coletiva, beneficiando o mínimo de 10% da categoria, dos ativos. Por quê? Porque querem tirar os aposentados, né? Então, tem que ter uma negociação coletiva que represente 10%. Aí eu pergunto, é possível, aqui, mesmo excluindo os aposentados, é possível uma negociação coletiva no setor público que alcance só 10% da categoria? Seria possível uma negociação, por exemplo, sobre a carreira do INSS, que beneficiasse, ou do Ministério da Saúde, qualquer uma, ou da Anvisa, que beneficiasse só 10% dos integrantes daquela categoria? Não, né? Porque é lei. Imagina, eu vou alterar a carreira e o salário de 10% só? Eu não consigo, mesmo que eu queira. Eu, sindicato, mesmo que eu pudesse querer isso, eu não consigo, porque o governante do outro lado não poderá criar uma tabela só para 10%. Ele vai ter que criar a tabela para todo mundo. E será a negociação coletiva. O Sindipreves vai ter que correr atrás, nos próximos 2 anos, se quiser manter a prerrogativa exclusiva de representação, de fazer uma negociação coletiva. Tá, mas já conversaram com os russos? Já combinaram com o outro lado que vai ter uma negociação coletiva que vai resultar em êxito? O que nós vimos ontem é que não vai ter. Aí o Sindiprev perde o direito de representação exclusiva porque não conseguiu. Não conseguiu porque o empregador não quis. Não foi porque ele não tentou. Ele não conseguiu. Ele pode até ter feito uma greve, mas não resultou em nada, não ganhou. E vocês já fizeram algumas que não ganharam. Se acontecer isso, e se em 2 anos não conseguir ganhar uma, perde a prerrogativa de representação. E em 10 anos, outra vez os ativos, exclusividade pode se prolongar até 10 anos, se nesse período fizer negociação coletiva que atinja 50%. Uma invenção que não se consegue, olha, entender como é que vai se fiscalizar isso é algo absolutamente inusitado e impossível de raciocinar exatamente, sobretudo no setor público. Mas é essa a regra que está lá na PEC. Ele mudou em relação ao texto anterior, que estava na 171. Mudou, mas mudou para pior, nesse caso aqui. Pode ser impossível alcançar no serviço público, em razão da política de desmonte de Estado e contenção de despesas, o que levaria à atuação de outros sindicatos na mesma base. Aí sim. Então, nós defendemos a livre organização? Sim. Mas não defendemos que ela seja imposta através de um mecanismo como esse. Porque esse mecanismo vai dar ao empregador, e aqui ao governante, o poder de decidir que sindicato vai continuar. Então, esse Sindiprev atual eu não negocio. Aí esse Sindiprev não consegue negociar, pede a prerrogativa. Alguém criou um outro Sindipreves aqui no Estado, certamente mais próximo dos patrões, e consegue negociar, porque o patrão com ele negocia. E esse passa a ser o sindicato com exclusividade. Outro não vai ter mais o poder de representação. Então, será que o Estado decidindo que sindicato vai existir daqui a 2 anos? Não são vocês. Então, não é livre organização, não é? Aqui já falamos. Também falamos aqui. Já falamos tudo ontem, não precisa repetir, né? É ficar martelando. Vocês levam para casa e fazem a lição de fim de semana, né? Leiam, façam uma leitura de banheiro algumas vezes e tal, e lembrem, isso vai acontecer se não houver. Então é isso, tá, gente? Conseguimos terminar aí dentro de um tempo razoável. Obrigado.